Como Deus nos disciplina. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, sentou-se sobre a cinza. Jó capítulo 2, versículos 7 e 8. Quando eu era menino, os líderes das igrejas transmitiam o conceito de Deus como um velho barbudo sentado num trono, carrasco e vingador de todos aqueles que transgridem suas leis e princípios. Tiago diz em sua carta: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado pelo mal. Deus a ninguém tenta, mas cada um é tentado e atraído pela isca da sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebida, dá luz ao pecado, e o pecado gera a morte. Tiago capítulo 1, versículos 13 a 15. Para o controle do ser humano, Deus criou leis puras, moral, espiritual, as leis da natureza, ou seja, do meio ambiente. À medida que o homem transgride as leis de Deus, o mesmo colhe as consequências de suas próprias transgressões. É como jogar uma pedra para cima e ficar debaixo dela para a mesma cair em sua própria cabeça. Deus não tem culpa de nada. As ações de Satanás na nossa disciplina. Porque Jó, sendo um homem íntegro, Deus permitiu Satanás ir andar com ele, tirando-lhe todos os seus bens, filhos e a saúde. A resposta está nas próprias palavras de Jó. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo-lhe: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele que diz que sem conhecimento encobre o conselho? Coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinas. Com os meus ouvidos te ouvi, mas agora te contemplo com os meus próprios olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó capítulo 42, versículos de 1 a 6. Deus permitiu Satanás ir andar com Jó porque havia necessidade de uma maior maturidade nele na sua relação com Deus. Aquela permissão não foi por acaso, mas foi para o aperfeiçoamento nas suas relações com o Criador. Certo dia, Satanás pediu a Jesus para ir andar com o apóstolo Pedro. Vamos ao texto bíblico. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás me pediu para ir andar com você como trigo. Ir andar significa colocar numa peneira e chacoalhar. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirmas teus irmãos. E Pedro lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas Jesus disse: Digo-te, Pedro,
que hoje não cantará o galo sem que tenha me negado 3 vezes, dizendo que não me conheces. Lucas capítulo 22, versículos 31 a 34. Jesus não impediu que Satanás cirandasse com Pedro, mas permitiu-lhe para que o eu de Pedro e a sua prepotência fosse substituída em lágrimas por reconhecimento da sua própria incapacidade ou da sua incapacidade. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago capítulo 4, versículo 6. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Corintos, exortou-a pela tolerância de um jovem que estava explorando sexualmente a sua madrasta, e que aquele jovem devia ser entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito fosse salvo no dia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 5, versículos de 1 a 13. Às vezes lemos que Deus entregou os rebeldes aos seus próprios erros ou a Satanás. Vejo nisso um lapso de tradução, pois Deus não entrega a Satanás ninguém, porque é o próprio ser humano que se afasta de Deus e cai nas garras de Satanás, até reconhecer o seu erro, justificando o seu retorno para a comunhão com Deus. Na história da humanidade, vemos Deus permitindo Satanás cirandar com a vida de Jó, com a vida do seu povo Israel, permitindo-lhe cativeiros, também com homens de destaques tais como com Abraão, com o rei Davi e com muitos outros. Diante de tais experiências, a impressão que temos é que Deus usa Satanás para corrigir o seu povo e os cristãos em suas falhas, permitindo-lhes experiências amargas para a maturidade cristã. Sendo cristãos ou não, somos por natureza prepotentes, arrogantes, nariz erguido, achando que somos alguma coisa. Aí precisamos de um corretivo. Como Deus não tem a natureza para nos aplicar castigos, permite Satanás nos corrigir. Assim como Deus disse a Satanás em relação a Jó, pode tirar tudo que Jó possui, bens, filhos e a saúde, mas não tira-lhe a vida. Isso significa que Deus está no controle de tudo. Jó capítulo 2, versículo 6. Deus, na sua natureza, não tem nenhum tipo de sofrimento para nos proporcionar, mas Satanás sim. Todo mal que nos atinge é permissão de Deus para nos ajudar a sermos mais dignos diante dele. Nunca devemos lamentar em meio às tribulações dizendo que Deus nos abandonou. As tribulações são para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 28. Nós estamos enfrentando problemas e dificuldades? Isto é, Deus nos lapidando para mantermos melhor relacionamento com Ele.